Sendo W igual a cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6 e Z igual a cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3, mostre que W ao quadrado mais E ao quadrado é igual a zero. Bom, inicialmente observemos que tanto W quanto Z são números complexos dados na forma trigonométrica, em que W é um número complexo de módulo 1, que ali não é escrito, então fica subentendido que é 1 que multiplica o cosseno de π sobre 6 mais I vezes o seno de π sobre 6. E aí, como W é este número, então o quadrado de W é dado por 1 ao quadrado. Lembrando que quando fazemos o quadrado de um número complexo, o módulo dele também fica ao quadrado e o argumento fica duplicado. Nós multiplicamos o argumento por 2, mas o módulo fica ao quadrado. Então é 1 ao quadrado que multiplica o cosseno de 2 vezes π sobre 6 mais I vezes o seno de 2 vezes π sobre 6. Então eu já nem vou escrever mais aqui 1 ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado é 1 vezes esse resultado. Então eu vou deixar agora subentendido, não vou escrever 1. Vai dar o cosseno de π sobre 3, que é 2 vezes π sobre 6, mais I vezes o seno de π sobre 3. Lembrando que π sobre 3 radiano é o mesmo que 60 graus. E aí o cosseno de 60 graus é meio, então já vou substituir. E o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, mais raiz de 3 sobre 2 vezes I. Esse é o número W ao quadrado. Meio mais raiz de 3 sobre 2I. Ao passo que Z, como é igual ao cosseno de 2π sobre 3 mais I vezes o seno de 2π sobre 3, também Z é um número complexo de módulo 1. Como não está escrito, fica subentendido. 1 que multiplica o cosseno de 2π sobre 3 mais I vezes o seno de 2π sobre 3. Então, quando fazemos o quadrado de Z, vamos obter um número cujo módulo é o quadrado de 1. Então, mais uma vez, 1 ao quadrado 1, vezes... E aí, lembrando que o argumento fica duplicado. Então, vai ficar 1 ao quadrado, que multiplica o cosseno de 2 vezes 2π sobre 3, mais I vezes o seno de 2 vezes 2π sobre 3. Ou seja, 1 ao quadrado já não vou escrever, que é igual a 1, que multiplica o cosseno mais o seno, que vai dar ele mesmo. Então vai ficar o cosseno de 2 vezes 2π sobre 3, então 4π sobre 3, mais I vezes o seno de 4π sobre 3. E aí lembrando que 4π sobre 3, estamos falando do ângulo que em graus equivale a 240, que π sobre 3 é 60, vezes 4, 240. E 240 é um ângulo cujo cosseno é o mesmo que menos meio, que é menos o cosseno de 60, e o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2i. Então, quando nós somamos W ao quadrado com Z ao quadrado, nós estamos tomando o número meio mais raiz de 3 sobre 2i com o número menos meio mais menos raiz de 3 sobre 2 vezes i. E aí observamos que a parte real que vai ser somada com a parte real, meio menos meio se cancela, essas parcelas, e raiz de 3 sobre 2i com menos raiz de 3 sobre 2i também se cancela, ou seja, o resultado dessa conta é igual a zero, que é o resultado então de W ao quadrado mais E ao quadrado, como queríamos demonstrar. Então essa é a solução.